O que leva profissionais de saúde, que muitas vezes começam suas carreiras buscando tratamentos que curam doenças, a se dedicar ao cuidado de pessoas em situações tão delicadas e frequentemente marcadas por sofrimento? Nós, paliativistas, somos muito perguntados sobre isso. Será que você também tem essa curiosidade? É para falar sobre isso que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos ao VimoCast, um podcast onde exploramos as histórias inspiradoras de profissionais de saúde que dedicam suas vidas a cuidar de pessoas com doenças ameaçadoras à vida. Eu sou Sueli Medeiros. Vamos mergulhar em histórias pessoais dos nossos convidados, revelando o que inspirou esses profissionais a escolher essa abordagem e o que os motiva a continuarem nessa jornada. Hoje, vamos contar um pouquinho da nossa história. Eu estou aqui com a querida Sueli Medeiros, para os íntimos Su, e ela vai contar um pouquinho quem é a Su. Ai, obrigada, Rony. Uma honra a gente poder estar aqui iniciando esse projeto, né, com as nossas histórias. Ai, se eu pudesse falar um pouco, né, de quem é a Su, né, que é a forma que eu melhor gosto de me nominar. Acho que é uma mãe do Alexandre e da Amanda, médica paliativista com todo orgulho, que busca muito, cada vez mais aprender com o paciente, com a pessoa que está na nossa frente, a como cuidar dele, né? Colocando sempre no centro do cuidado os valores dele, o que é importante para ele, junto de tudo que a gente tem de mais evidência. Legal, Su, legal. E eu imagino assim, te conhecendo hoje, quando você prestou o vestibular para medicina, você não imaginava virar paliativista. Esse não era provavelmente o seu objetivo. Geralmente, quando a gente marca o X na faculdade para medicina, ainda mais alguns anos atrás, esse não era nenhuma opção. Muitos colegas hoje nem conhecem que isso tá se tornando uma especialidade, hoje uma área de atuação, né? Como que foi isso para você? O que te levou para os cuidados paliativos? Legal tua pergunta. Vou te ser muito sincero, eu nunca nem tive desde o início, né? Às vezes aquelas histórias, quando eu era criança eu imaginava ser médico, eu não imaginava. E quando eu tava para fazer vestibular, a minha dúvida ficava entre física e medicina. Uhum. E aí eu tive acho que eu me apaixonei pela medicina, trabalhando num hospital da criança, num hospital referência aqui pra gente, no HMIB. Participava de um grupo de voluntariado que a gente se fantasiava para ter contato com crianças. E aí aquilo ali, né, naquele momento eu percebi, não, aqui eu consigo realmente ter um impacto, né? E quando eu digo impacto, nem é para o mundo como um todo, é um impacto para a minha vida, né? Consigo realmente perceber que a minha vida faz sentido naquele momento com aquelas crianças. Naqueles cenários de gravidade, era uma UTI pediátrica. Uhum. Agora é muito interessante, quando você vem, imagina, a gente num grupo de voluntariado, tudo fantasiado. Então a gente vira uma perspectiva de trazer algo que trouxesse luz naquele momento, né? E aí foi o segundo momento que me encontrei na medicina eu não quero fazer medicina como um formato médico que eu imaginava como era a medicina antes, num formato muito, acho que voltado para a doença. E eu falei assim, eu quero fazer medicina, mas de um jeito diferente. Não fantasiada. Mas assim, tô aqui imaginando. Tem algo aqui, né, de diferente, de eu ver a pessoa para além da sua doença que eu quero trazer. E aí, fazendo medicina, ainda não sabia muito bem a especialidade, né, por muito tempo eu quis fazer pediatria, depois me apaixonei pela clínica, e na clínica, no estágio da oncologia, eu tive um interesse especial pelos cuidados dos pacientes oncológicos da enfermaria. E aí eu pensei que eu ia fazer oncologia, né? Nunca tinha ouvido falar cuidado paliativo na minha graduação. E aí, na minha residência da clínica médica, lá no Hospital das Clínicas, foi quando, no estágio da oncologia, eu percebi, não, gente, eu acho que eu vou cuidar dos pacientes, realmente, que tem alguma doença grave, mas eu lembro que eu até falava assim, não, acho que eu vou cuidar de pacientes, mas que não estejam recebendo, por exemplo, quimioterapia, porque, ficar lendo sobre essas questões, e não é isso que eu quero trazer a minha maior atenção. Né? E aí foi quando os próprios colegas da oncologia trouxeram, você já ouviu falar sobre os cuidados paliativos? Eita. E aí foi daí
né, que eu tive um contato. Depois eu tive mais contato com os pacientes na UTI, né, eu rodei numa UTI de um grande renome pra gente, né, Marcelo Parque, que ele já tinha uma abordagem de cuidado paliativo, né, com pacientes graves. E aí foi quando eu percebi que ali tinha algo que me trazia para lá atrás, né, aonde que eu escolhi a medicina, né, que é aquilo que realmente eu percebi um impacto para a minha vida, né, realmente encontrar um sentido mesmo, né, e aí, enfim, ainda tive um pouco de dúvida, né, porque a gente está falando de 2012, ainda não se sabia muito bem sobre o cuidado paliativo como uma especialidade. Sim. E eu queria algo de uma especialidade médica, eu queria algo sistematizado. Não tinha residência de cuidados paliativos nessa época, ou já tinha? Já tinha. Já tinha. Desde quando a residência de cuidado paliativo? Se eu não me engano, é desde 2013. Se eu não me engano, a primeira residência, né, que surgiu tanto aqui do Hospital de Apoio de Brasília, como a do HC, o pessoal lá do Sul também. Que interessante. Olha, eu não sabia dessa informação. O que eu sabia que não tinha no Hospital das Clínicas. Tanto que eu fiz um estágio no MD Anderson com, né, o nosso querido Bru. Tem que contar um pouquinho essa história. Eu tava esperando você chegar aqui. Pra quem não sabe, nosso querido Bru, assim como a Suelen fala que... Manda um abraço pra ele, que ele tá ouvindo a gente, com certeza, né? Com certeza. Bru, se chegou até você, muitíssimo obrigado pela sua excelente entrevista que foi feita, né? Inclusive vai ser transmitida no 11º Oncologia Integrado, aqui do Sírio-Libanês, né? E, enfim, mas comentando um pouco, né, o Eduardo Brueira, que assim, eu acho que junto com a Cecília Saunders, conseguiu espalhar e sistematizar o cuidado paliativo que a gente conhece hoje. E aí a Suelen vai contar um pouquinho pra gente, mas ela teve a oportunidade ainda na residência de clínica, né, e até o MD Anderson, pra quem não sabe também, é o principal hospital oncológico dos Estados Unidos e onde tem um grande centro que o Brueira é o chefe e o representante do departamento. Exatamente. E lá de muitas angústias, né, de, nossa, como assim? Primeiro, realmente, do impacto que eu vi de algo, de uma equipe especializada, num ensino especializado, lá tinha residentes de cuidado paliativo, mas também na angústia do novo, né, e de como... Assim, não tem isso no meu país, né? E aí foi quando, assim, pra mim, foi aquela frase que eu levo pro resto da minha vida. Se não tem, então faça. E isso, pra mim, assim, realmente foi uma virada de chave, né? Aí só pra ajudar a nossa audiência, assim, porque eu conheço essa história, já ouvi algumas vezes, já pedi pra que ela contasse várias vezes, que essa ideia do apelido Bru não é de à toa, mas pra quem tá nos ouvindo, pra facilitar, você comentou que eu acho que vocês têm um minutinho, alguns minutinhos com ele, né, cara a cara, mais ou menos como a gente tá aqui uma entrevista. No final do estágio, e aí você fez uma pergunta pra ele, né, conta um pouquinho pra gente. Ai, que legal você trazer isso, né. É interessante que quando você está com uma referência naquilo, né, que te motiva, você pensa, eu vou estar lá para estar aprendendo quais são os principais artigos de cuidado paliativo, né, quais são as questões mais importantes para a nossa prática de cuidado paliativo. E foi tão interessante que acho que esse é um dos grandes diferenciais de quando você está com um mentor. Né? Que não é que ele te fala, você faz isso, faz aquilo. Ele te coloca como agente daquela mudança que você quer fazer. E te orienta para isso. Isso para mim foi um dos grandes diferenciais, sabe? Então, quando ele trouxe naquela fala de... Não é que ele ia me deixar simplesmente, né? Faz e segue. Não. Sim, você pode fazer. Se você quer isso, você pode fazer. E aí é interessante que ele trouxe o exemplo dele. Eu, um argentino, cheguei aqui e tinha também esse discurso de, nossa, tem algo aqui que mexe comigo. Ele era oncologista na época, né? Então ele teve que fazer um movimento de, em algum momento, optar pelo cuidado paliativo a despeito da oncologia, assim, de forma sistemática, né? Então foi muito importante esse movimento dele. E aí foi assim, eu brinco que quando ele trouxe essa fala e realmente ele virou a minha chave mesmo, que eu falei, não, eu não sei como, não sei quando, mas mais importante do que isso é com quem. Eu quero buscar pessoas com quem a gente possa estar junto nessa trajetória do cuidado paliativo. E aí ver a questão da assistência do cuidado paliativo e o ensino do cuidado paliativo, que eu digo que é algo que move hoje muito a minha vida.
E eu não sei se eu comentei isso pra você, mas quando eu fui fazer o convite pra ele, conversar com ele por e-mail, eu frisei no e-mail, falei assim, olha, eu trabalho junto com a Suelen Medeiros, que foi uma estagiária sua, não, e que Rony, você não falou isso, não tem noção de como ela impactou o cuidado paliativo no Brasil e em Brasília, principalmente pela montagem da equipe. E aí, olha como você falou, né? Alguém te norteia, que te orienta. Olha como que essa pequena mentoria, né, de 30 minutos, pelo que você tinha comentado desse momento, olha como que isso ao longo dessa jornada aí de mais de uma década, a gente tá falando aí de mais de 10 anos, desde o primeiro momento com ele lá atrás, impactou toda a sua jornada de cuidados paliativos que você vai comentar aí pra frente. E isso foi muito significativo, né, ali, aquele momento, há algumas semanas atrás, como impactou, né, essa entrevista com ele, assim, a minha vivência, a minha percepção de o que é um mentor, né? Que legal, Rony. É que é interessante que tem alguns momentos que ainda que seja um tempo cronológico curto, né, eu não sei muito bem se dá por quem tá dando essa orientação ou pela abertura da pessoa, não sei, mas há alguns pontos de inflexão realmente para a nossa vida que depois que você passa por aquela experiência, assim, eu brinco e falo assim, quando você vê, não dá pra você desver, né? Então, foi essa sensação, assim. Então, acho que esse foi o maior ponto, realmente, da minha trajetória do cuidado paliativo. Quando eu vi minha maior referência de cuidado paliativo e de uma forma tão humilde, né? Tão humilde de que, assim, faz. E que me colocou, e que viu naquela pessoa, né? Naquela brasileira, um pouco dele. Quando ele trouxe, eu já também passei exatamente por isso. Imagina um argentino aqui nos Estados Unidos. Então foi muito bonito, muito. Gente, só pra vocês terem noção, a gente tá falando simplesmente da maior autoridade viva de cuidados paliativos no mundo, com mais de 700 publicações em New England, JAMA, diversas outras, responsável pelo maior hospital oncológico na parte de cuidados paliativos, e como a Su comentou, ele é oncologista, virar pra ela assim, vai lá e faz. Se não tem serviço de cuidados paliativos, vai lá e cria. Isso há 10 anos atrás. E aí você comentou, né, que não sabe o quanto que tá do que ele falou, do quanto que a pessoa que recebe. Eu até lembrei, assim, até de uma passagem bíblica nesse sentido, que é de onde que o semeador planta. Ele pode semear em um terreno rochoso, num terreno arenoso ou espinhoso. Mas então, nessa passagem tem de você ir e plantar, então o Bruera lá, e ele fez isso ao longo de vários países do mundo, na África ele fez com várias pessoas, de fazer propostas nesse sentido, mas também tem de quem recebe. Então você foi um terreiro fértil para isso, para realmente reproduzir aquilo que ele mandou, e não ficou uma passagem só jogada, vai lá e faz, você fala assim, nossa, mas... Não, você foi lá e realmente fez, vídeo hoje. Que legal, que bonito isso. E você trazendo, né, essa reflexão bíblica, me lembra muito da palavra, né, humilde, né, que é do humus, que é aquele solo fértil para você aprender, né, para você conhecer. Isso é muito bonito. Esse para mim foi acho que, não, foi o maior, foi realmente um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão. Realmente. Para minha vida profissional, mas eu até tento me segurar, mas eu não vou me segurar aqui, não. Não é sobre... Se joga. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. E aí, gente, e se acostumem. É assim, em muitos momentos eu vou realmente me jogar. Não tô falando assim. Essa é a Su. Se joga, vai. Exatamente, porque não é só sobre profissão. Né? Não foi algo que eu li, algo estratégico, algo de assistência, né? Acho que depois esses pensamentos vieram, mas algo realmente que me trouxe um propósito para a minha vida pessoal, né? Para a forma que eu lido com cidadania, que eu vejo as questões éticas, a forma que eu compartilho com os meus filhos, né, sobre vida, é algo muito impactante mesmo, né? E é interessante que no início da vinheta, muito interessante a sua fala, né, que você trouxe o que aconteceu da mudança de curar doenças para cuidar de pessoas. E é sobre isso, né? Que é algo que o cuidado paliativo traz, e não só traz na questão da filosofia, né? Mas traz você consegue fazer isso de forma sistemática. A evidência para isso. E você também consegue passar para as pessoas. Você consegue ensinar as pessoas para mais pessoas serem impactadas. Então é fenomenal. É um cuidado técnico, né? Cuidado paliativo, quando a gente fala
e até de formas de organizar serviços, né? A gente falando do Breuer, ele tem muito artigo nesse sentido, é de um cuidado sistemático e técnico. E tanto que ele comentou na entrevista dele sobre isso, de que o cuidado paliativo terciário, ele técnico e estruturado, né? E não o cuidado paliativo de bom senso, como o Daniel Fortes comenta também, é esse que traz um impacto e que é evidenciado nos estudos e que hoje não é questionado. Que Sim. O cuidado paliativo muda totalmente a vivência e a percepção de valor para o paciente e para as instituições, isso a gente não discute. A gente pode discutir o momento, a indicação, a forma, mas que tem impacto, isso a gente não discute. E aí, retomando um pouquinho, né? Você falou que você foi lá para os Estados Unidos, fez esse estágio ainda durante a residência de clínica, né? E aí, teve essa... Vai lá, se joga do Breuer para você, voltou. E aí, como que foi? E aí eu lembro que quando eu voltei, imagina, né, com toda essa questão de, nossa, vamos fazer cuidado paliativo, comecei a encontrar as resistências. E que são resistências do novo, né, do novo e do algo diferente, né, e querendo ou não, da gente ver uma realidade do país desenvolvido, né, havia também os medos dos receios das pessoas, Sim. né, não vai ser assim, será que vai ser, né, e aí eu lembro que a primeira pessoa com quem eu conversei depois foi o professor Ricardo Tavares, né, de que assim, nossa, eu fui lá e, né, me apresentei, eu sou residente de clínica e conheci lá e me falaram muito do senhor, vamos fazer a residência, vamos fazer, naquela perspectiva do Breuer, né, de vamos fazer junto, e aí, por coincidência, ele já estava nesse projeto, não, realmente vai ter o ano que vem, né, entendi. Que eu fiz o meu R2 de clínica, entendi. Né, e aí eu falei, ótimo, e aí foi quando eu... Né, com muita honra, fiz parte da primeira residência de cuidado paliativo lá do Hospital das Clínicas, e aí quando conheci grandes referências de cuidado paliativo e grandes referências em todos os sentidos, né, referências da equipe que sempre estava com a gente, ensinando pra gente o cuidado paliativo, referências de grandes amigos, né, e acho que foram momentos, assim, da minha vida também muito impactantes. Ai, que legal, que legal. E se o professor Ricardo estiver nos ouvindo também, acredito que vai estar, agradecer, a formação aqui, fruto de todo o empenho, né? Você falando Sim. das objeções, das dificuldades, das resistências, eu fico pensando, as resistências que a gente tem hoje, quem trabalha com cuidado paliativo sabe, imagina há uma década atrás, imagina 10 anos atrás, no Brasil, como que era fazer. Sem pessoas formadas, não tinha nenhum residente formado ainda. Então, dentro da parte médica, né? Como que foi toda essa questão? E aí eu fico só imaginando, você é um residente clínico, eu passei mais ou menos por isso, mas depois de um momento, já de uma década depois quase, e aí eu fico imaginando como que foi essa virada de chave realmente pra você. Nossa, impressionante, Su. Impressionante, e realmente isso eu acho que é a definição de se jogar e acreditar. E aí, depois disso, você foi lá, foi a primeira, então, você tá falando você fez clínica lá no HC, em São Paulo, e aí você fez a residência de cuidados paliativos, você foi a primeira, né, na primeira turma de residência de cuidados paliativos. Como que foi isso? Como que foi sair de clínica, rodando em oncologia? Você comentou já que até pensou em fazer oncologia e ir para cuidados paliativos, que as pessoas também não conheciam e muitas vezes hoje ainda não conhecem. Como que foi essa sua experiência de ser primeira residente? Conta um pouquinho aí. Talvez tenha alguns residentes, certamente, eu acredito. Os meus residentes estão ouvindo, os seus também estão ouvindo a gente. Conta pra eles e pra outros que estão pensando, né? Tem tantos outros colegas, a residência de cuidados paliativos aqui em Brasília, por exemplo, que a gente tem 3 vagas por ano, é altamente concorrida já. E no Brasil também, a gente, assim, em geral, não sobra vaga. A gente tem uma concorrência elevada. Conta como que foi um pouco essa sua vivência lá de trás. Eu tenho certeza que o pessoal quer ouvir um pouquinho. Porque pra hoje, os residentes, eu fui residente há pouco, alguns anos atrás, e sei como foi desafiador. Conta um pouquinho como foi lá atrás. Foi muito legal, porque eu lembro que a gente, como residente de paliativo, a gente via nos nossos preceptores, né, nos assistentes que estavam com a gente, toda essa empolgação também. Porque perceba que a gente estava falando com pessoas que não tinham feito residência, não tinham feito algo, digamos, sistematizado de cuidado paliativo. Às vezes uma pós-graduação, lembro que naquela época tinha o Pallium, né, que a maioria deles tinha feito a formação lá, mas não tinha essa questão da residência, né, que são 60 horas semanais. Né? Então, isso foi muito interessante, que grande parte deles foi construindo com a gente. Né? Não era algo que estava pronto e aí a gente chegou lá e
passou pela residência de cuidados paliativos. Então, tanto os preceptores estavam realmente nessa abertura para entender como eles poderiam nos auxiliar, né, a fazer uma residência de cuidado paliativo, quanto também os residentes, como era algo tudo muito novo, né, os meus amigos residentes muito abertos para aquela imersão realmente no cuidado paliativo. Agora perceba, imagine, né, assim, eu digo que residência de qualquer especialidade, para mim, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Da clínica, né? Que na clínica a gente fez muito paliativo, foi quando eu fiz o estágio de cuidado paliativo também, no ICESP, já conheci grandes referências de cuidado paliativo. E é muito impactante, porque são 60 horas você vivendo daquilo, né? Agora imagina isso com o cuidado paliativo. Então, assim, lá eu conheci pessoas muito importantes, não só para o cuidado paliativo, mas para minha vida, né? Que isso que eu acho que é um dos grandes, vou falar que são dos diferenciais do cuidado paliativo, porque eu acho que toda especialidade de cuidados, né? Não só especialidades médicas, mas as especialidades que visam a saúde como um todo, você também pode ter essa abertura para fazer algumas reflexões para sua vida. Né? Mas como cuidado paliativo a gente tem o viés de cuidar de pessoas que estão num cenário de sofrimento, então a gente tinha todos os momentos, muitas reflexões sobre a gente. Então a gente foi um momento de muita união entre a gente, sabe? E desde união para lidar com as nossas questões, né? Das nossas dores também vindo e se refletindo nas dores do outro, que isso acontece, essa transferência, essa contra-transferência, né? Saber como lidar com isso e, de alguma forma, de auxiliando também os nossos preceptores, né? Em relação a estratégias de ensino, de como dar feedback, né? Eu tô lembrando até agora, né? Eu comecei a rodar pelo ICESP, né? E aí, eu lembro que em uma das reuniões, né, que a gente tinha que dar artigo científico, eu escolhi falar sobre espiritualidade. Eita! E eu lembro que aquilo foi tão diferente, e eu estava num ambiente com paliativistas, né? Que eu pensava que era um ambiente que ia ser aberto para falar sobre isso. E foi tão diferente, assim, eu lembro que ela havia um desconforto por alguns dos preceptores, eu lembro que um deles comentou assim: eu não esperava que em algum momento a gente fosse falar aqui no ICESP de espiritualidade. Nossa. Mas perceba que, assim, hoje a gente sabe que é uma das bases. Faz parte. Faz parte. Não tem como você fazer o cuidado paliativo naquilo que tange o cuidado paliativo como uma abordagem, sem você abordar a espiritualidade, né? E o quanto que mostrava que todos estávamos aprendendo, né? E isso eu levo, inclusive, para pós-graduação, né? De que, assim, a cada turma que começa, de você tá reiniciando. Não coloque aquilo engessado. Não tente buscar como, vou falar agora uma opinião minha, né? Não é uma verdade, mas como às vezes a gente vê alguns métodos de ensino que são muito engessados, você tem que colocar o aluno dentro daquela caixinha, ele tem que aprender exatamente aquilo que o módulo está falando. Não acho que essa é a melhor forma de você aprender, sabe? Acho que você tem que realmente primeiro entender qual é a realidade, aquele momento da pessoa, e tá realmente aberto para fazer uma troca. Sim. Né? Claro que respeitando-se, né, de alguma forma, o que o outro pode ensinar, né, dentro de algumas regras, dentro de alguns combinados que são necessários, mas de sempre isso ser flexível para o momento daquela pessoa, para a dinâmica daquela turma, né? Que é isso que eu aprendi na minha residência. Uma residência que era tudo novo e que não existia nada engessado, então a gente teve muito mais flexibilidade para aprender, né? E de trazer isso, né? De não, agora é uma pós-graduação, agora a gente vai para a nossa 4ª turma, né? De cuidados paliativos, e que nessa nova turma seja a primeira turma. Né? Porque para eles é o primeiro momento de uma pós-graduação de cuidado paliativo. E aí, aproveitando, né, Su, eu acredito que tenham muitas pessoas da nossa audiência que já conhecem a nossa pós, mas que muitas outras não conhecem. A Su tá falando pós, mas é só para deixar claro, né? Ela, com toda a humildade e forma dela, ela é coordenadora, junto com o Daniel Fortes, da pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês, aqui em Brasília, e que a gente teve a grata honra de terminar a turma 3, e agora, mês que vem, iniciando a 4ª turma de cuidados paliativos aqui da Faculdade Sírio-Libanês,
Unidade Brasília. E eu também tenho a grata oportunidade de ser facilitador lá. Então, ao longo do podcast, vocês vão ver várias referências em relação a isso. E é um pouquinho disso, né? Então, a Su comentando um pouquinho de como foi a formação dela, desde a clínica, o contato que ela teve, dos mentores que ela teve, de pessoas que foram referências, né? Ela citou tanto o Bruera, como também o professor Ricardo, e hoje ela também tem essa oportunidade de continuar na formação por meio da pós-graduação de vários colegas aí. Muito legal, Su. Nossa. Legal ouvir um pouquinho mais, hein? Nossa. É bom, não? E é bom falar, nossa, isso me lembra da Suelen, né? Com toda a vontade, né? De encontrar o seu propósito, né? E saber que essa Suelen de muito tempo atrás está aqui muito viva, quando falo assim com você. E como tá? E é isso, nessa sua jornada, né? E aí eu acho que valeria a pena você comentar um pouquinho, né? Aí você fez a residência, você terminou a residência, e aí, como que foi? Vida real. Terminando a residência, paliativista, aí RQE, área de atuação ainda naquela época, como que foi? Saiu, terminou, e aí, a vida real, conta aí. Nossa, vida real, parece quando a gente sai, né, da faculdade de medicina. Nossa, que a gente sai assim, gente do céu, eu sou médico, como assim, né? O que significa? Essa era a minha sensação, né? De que, primeiro, fazer uma residência de cuidado paliativo não significa que eu estou capacitada, né, para ser paliativista, né? Há toda uma trajetória ainda para ter pela frente, né? E aí, nisso, eu tive uma grande oportunidade, né? Quando eu acabei a residência de cuidado paliativo, eu já comecei com uma equipe. Quem coordenava é o Daniel Forte. Ah, que legal. E aí foi uma equipe com pessoas muito especiais, né? No hospital lá de Santa Amaro, lá de São Paulo. Uhum. E aí eu também fiquei nesse lugar e também fiquei num outro hospital de Barueri, também fazendo cuidado paliativo. Uhum. E aí foi realmente quando eu reforcei o meu propósito. Claro que encontrei os desafios, né? Porque querendo ou não, o ambiente da residência é um ambiente, assim, seguro. No sentido de que você tem alguma dúvida, você tem alguém para te responder as suas dúvidas, e que se você tem algum tipo de divergência, você também tem algum preceptor, Sim, né? É verdade. E aí era um hospital pequeno, de uma equipe começando, e geralmente era aquele perfil que eles realmente queriam que a gente cuidasse de todos os pacientes. Então era uma demanda muito grande para uma equipe pequena, e para algumas divergências de olhar técnico, né? E eu tô até lembrando de um caso agora de uma senhora de 75 anos que me pediu uma avaliação na UTI, e aí, não, por quê? Não, para avaliar dor precordial. Eu falei, uai, quando eu cheguei, uma senhora, ela tá com muita dor no peito, e aí fez o eletrocardiograma, tem um supra, e eu falei, mas gente, acho que vocês pediram o parecer pra equipe errada. Não, mas é porque assim, ela falou aqui pra gente que ela não quer, sabe, fazer cateterismo, ela não quer ser submetida a nenhum tipo de medida, ela quer conforto, ela tem muito medo de sofrimento. E aí me veio a questão, acho que um dos grandes ensinamentos do cuidado paliativo. O paliativista, tal qual todo profissional, mas vou dizer do paliativista, ele precisa saber muito bem da expertise dele, né? Vou falar da gente como médico. Ele precisa saber muito bem de medicina. Sim, claro. Sobre a doença, sobre a trajetória da doença, né? Então, eu saí, né, da residência com toda aquela questão das bases da abordagem do cuidado paliativo. E aí que eu percebi que eu realmente expandi o cuidado paliativo para eu ter espaço, né, e ser uma referência no cuidado paliativo, eu precisava muito saber sobre medicina, né? Aquela paciente, e aí eu fui avaliar o caso, aquela paciente, o que faltava para ela era uma informação sobre riscos, sobre benefícios, sobre cenários, sobre decisões, mas a conduta ali era para, seja melhorado dela, seja para melhorar sua funcionalidade, era o cateterismo, né? E que a própria equipe da UTI trouxe uma resistência de como assim? E ainda, eu lembro quando a gente comentou isso, gente, a conduta é cateterismo para essa senhora. Mas ela tá sofrendo, gente, ela tá sofrendo. Há um medo, há uma angústia. E sim, ok, técnica de comunicação que todo profissional deve saber fazer, mas isso não isenta a necessidade da gente fazer um cateterismo, né? Então a gente, como paliativista, a gente tem que saber muito
muito mesmo, sabe? Sobre trajetória de doença, sobre evolução de doença, sobre evidências científicas, porque a gente vai ser em muitos momentos questionado sobre isso. Sim. Né? E em muitos momentos a gente vai ter que se posicionar em relação à melhor abordagem para esse paciente, uma abordagem que, claro, que esteja sempre aliado aos valores do paciente, ao conforto do paciente, mas que leve a medidas invasivas, né? Sim. A questão dos cuidados paliativos não é não medidas invasivas, não é conforto. Não, é um cuidado centrado no paciente de uma forma sistemática, né? Sistematizada e sempre levando às decisões técnicas. E aí, nesse hospital, havia algumas barreiras mesmo sobre... É complexo falar isso, né? Mas assim, de alguns questionamentos em relação a decisões técnicas, né? De outros colegas, né? E aí da gente também um pouco entender, né? Qual era o meu papel naquele hospital. Era de paliativista e não era de alguém que deveria estar mostrando os erros ou os desafios, né, ou às vezes até algumas dúvidas, né, em relação a algumas questões de alguns colegas, mas às vezes o paliativista, a gente também vai às vezes ver isso, né, de que não, poderia ser feito de um outro jeito. E aí eu acho que também da gente retornar um pouco para nossa humildade, né, de sempre... Mas como que a gente, como paliativista, pode ajudar naquele caso, e se a gente perceber que tem algo que fuja do que a gente considera adequado, colegiar essa decisão, né? Chamar essa decisão. Então, em muitos momentos, lembro que eu conversava em alguns casos mais desafiadores com o Daniel, com a equipe do hospital como um todo. Então, nisso, e pensar isso, né? Dessa forma, de que às vezes a gente vê esse desafio de, nossa, tem uma equipe lá com quem... Eu questiono um pouco das decisões técnicas. Aquilo ali... Na verdade, pode ser uma estratégia para você estar mais próximo dessa equipe, né? De que, deixa eu entender um pouco de como que vocês pensaram. Eu não estou aqui querendo falar o que é certo e que é errado, o que você fez certo ou errado. Eu estou querendo saber como eu posso ajudar. E nisso você consegue fazer mais parcerias, né? E outra, esse é um dos outros grandes ensinamentos do cuidado paliativo, né? Não entre como paliativista, né? Eu sei que pode ser um pouco questionador que eu vou falar isso, mas, né, sempre eu vou deixar muito claro para vocês. Eu estou falando aqui de uma opinião, né? Não é de um especialista, é um da sua, né? Com toda a história de vida, com todas as questões, com tudo que eu ainda tenho que aprender. Mas hoje, dos cuidados paliativos que eu mais aprendo é isso. Vá realmente de forma aberta, acreditando que aquele profissional que está cuidando daquele paciente, ele quer fazer um bem tal qual você. Né, que às vezes o paliativista também pode ir com aquela fúria do melhor fazer para o paciente, aquela fúria do justiceiro e de achar que a gente realmente sabe como cuidar do paciente, porque nós cuidamos, nós entendemos de doença, nós entendemos conversar sobre os valores do paciente. Não é sobre isso. Eu acho que a gente fazer isso, a gente vai um pouco contra todas as bases do cuidado paliativo, que não é o cuidado centrado num profissional paliativista, que é maravilhoso, e é Luiz. É sobre realmente cuidado centrado no paciente. E o cuidado centrado no paciente leva em consideração, inclusive, as equipes que estão cuidando dele. Não é para que nós sejamos o protagonista. O protagonista é o paciente. E não, eu concordo plenamente com essa sua fala. E aí agora já a sua mentora, né? A sua de formação de outros, né? Você falando dessa mensagem, é uma mensagem fundamental, acho que, né? Essa reflexão. E que caso interessante e importante que você traz para nossa reflexão de a gente dentro do modelo de tomada de decisão partir do biológico. A gente parte do biológico. E nessa paciente estava muito claro o biológico e qual que era a indicação técnica para ela de algo reversível nesse sentido, ou potencialmente reversível nesse quadro para ela, e que necessitava de uma explicação melhor, uma comunicação que infelizmente a gente sabe que a nossa formação médica é frágil em relação à comunicação com o paciente. Nós somos comunicadores, não adianta fugir. Médico é comunicador. E durante a nossa formação, aí vários colegas médicos devem estar refletindo, eu particularmente, e a Su também, nós somos formados na UNB, a gente não teve um momento de formação estruturada e técnica, porque as pessoas também às vezes acham que comunicação é algo, não, eu já sei comunicar. E não é assim. Comunicação é algo extremamente técnico e que precisa ser treinável. Precisa e é possível ser treinado, né? Então acho que esse é um ponto muito interessante. Nossa, Su, muito obrigado aí por esse compartilhamento. E aí, até aproveitando, assim, né? Você falando de como que isso mexe com você e
como que o cuidado paliativo mexe conosco, né? E como que é importante o autocuidado. Você teria algum outro caso marcante que mexeu muito com você, assim? De algum desses pacientes ao longo dessa sua trajetória que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, são tantos, mas agora tá me vindo muito... Acho que até lembrando da residência, o caso do Francisco, né? Do Chiquinho, que é um caso de um paciente que... Foi o meu primeiro caso de um paciente que eu acompanhei no hospice, que é um estágio que a gente tem lá no HC, que são 3 meses e é um estágio muito impactante. E foi um estágio com a Ana Cláudia, né? Com a Ana Cláudia Arantes, que é uma pessoa, assim, que eu tenho um grande carinho. Tenho certeza que a doutora Ana Cláudia também está nos ouvindo. Então já pode mandar aí um forte abraço, doutora Ana Cláudia, né? Depois também, se quiser vir ao nosso podcast, o convite fica super aberto aí, futuro. É verdade, não, muito. Nossa, foi assim, né? Quem conhece a Ana sabe que realmente ela é aquela pessoa mesmo, impactante, né? E uma grande referência. E, né? Muito obrigado, Ana, até me apresentou meu marido. Não. Essa agora das paliativistas, né? Pausa aqui, mano. Não, você vai ter que contar um pouquinho como que é isso, Su? Ruben vai ser apresentado pela doutora Ana Cláudia, Ana Cláudia. Exatamente, ela já conheceu há muito tempo e aí... Casamenteira. Além de paliativista. Literalmente. Porque o primeiro momento que a gente... foi no casamento dela, inclusive. Nossa! Bem que você falou, cuidar de paliativo te trouxe muita coisa. Até o esposo, olha isso. Foi exatamente. Mas você vê, né? E foi um momento de várias outras... Nossa, vários outros aprendizados e momentos de troca realmente em todos com ela, né? Com o Saporete. Foi muito intenso, realmente tudo. E eu lembro que com ela, eu acho que até ela fala sobre esse caso no primeiro capítulo dela, né? De um dos livros dela, sobre o Chiquinho, que era um paciente morador de rua, que ele tinha um câncer de esôfago, né? E eu lembro assim, até hoje, quando ele chegou no hospice, ele chegou do PSM, que era o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e ele chegou assim, super descuidado, né, sem tomar banho, né, e eu lembro que assim, tudo muito curvado, e aí eu lembro que no relatório tava falando assim, o paciente em delírio agitado, meio que comentando, é difícil de ter contato com ele, alguma coisa assim. Né? Na verdade, era um delírio misto, com momentos de agitação, agressividade e momentos de hipoatividade. Então, assim, é difícil conversar com o paciente. E quando a gente chegou, eu lembro, assim, que tava aquele paciente, assim, curvado, né? E aí eu tentava, olá, e aí eu tentei, assim, com médico, assim, né? Deixa eu ver a pressão do senhor, deixa eu ver não sei o quê. O senhor tá sentindo dor? O senhor tá sentindo náusea, e ele olhando pra baixo, aí eu pensando, acho que ele tá em delírio, né, hipoativo, acho que ele tá sonolento. E aí, por coincidência, né, eu lembro que era no primeiro andar, no andar de baixo tava tendo o aniversário do padre. Aí me veio uma coisa de falar assim, o senhor gosta de coxinha? Aí ele olhou, gosta. Aí eu parei, eu falei, ele não tá tão confuso assim, vamos fazer um combinado? O senhor vai ali, o senhor toma banho, e eu vou trazer umas coxinhas pro senhor. Quando eu cheguei, o Francisquinho tava assim, ele tava... Só o cheiro. Mas aí deram um banho nele, assim, deram dignidade pra ele. Quando eu cheguei no quarto, ele olhou pra mim, cadê as coxinhas? E aí eu fiquei... E aí é o que às vezes o paliativo traz a gente, né? De que o relatório médico tava falando delírio, hipoativo, agressividade. Mas, tipo, ele tá aqui pedindo as coxinhas. Ele lembrou o que eu falei pra ele, né? Então, assim, o quanto que às vezes o nosso cuidado médico é atravessado, sabe? Na verdade, atravessa, né, o paciente, né, na dignidade. A gente sabe que o paciente que ele, né, não é bem cuidado, há risco desse paciente entrar em delírio. Né? O que ele precisava realmente era de um banho, de um cuidado, de estar num lugar aberto, né? E de alguma forma ser acessado ao que era importante para ele naquele momento, né? E aí, lembro que eu e a Ana, a gente teve vários momentos com ele, porque o estranho também é que, assim, ele tinha uma imagem falando que ele tinha uma doença com uma obstrução completa, né? Então, assim, que ele não poderia
teve oral, né? E aí eu lembro quando eu dei essa coxinha, eu falei, meu Deus, eu tava perguntando aqui, eu tava nervoso aqui já. E eu lembro que eu mandei, eu falei, exatamente, eu falei, Ana, Ana, o que eu faço? Ela faz uma dose de Decadron alta, porque a gente reduz edema e vamos ver o que acontece. E ele comeu a coxinha. Eu lembro que... ganhou do vínculo total. Nossa, aí sim... Isso é uma forma de fazer vínculo, gente. Foca no vínculo, perceba ali, ó. O que é importante pra aquela pessoa, né? Chegou, não ficou só no lenga-lenga, tentando falar. Não, chegou no vínculo. Exatamente. O que era importante pra ele? O que era importante pra ele? Não era tá com dor, não. Talvez eu não tava conseguindo acessar o idioma pra ele, né? Que era importante, né? Eu lembro que na outra semana ele foi... A gente, sei lá, teve um churrasco, né? Hospice, né? Que a gente consegue, né? Fazer esse ambiente. E aí eu lembro até que eu ainda muito médico-cêntrica, olhando, e eu lembro que ele comia cada carne, assim. Eu falava, doutora, ele tá comendo carne, ele tem uma obstrução completa na endoscopia. Ela, calma, olha a clínica, ele tá conseguindo comer. Aí eu lembro até eu já cena assim, ele com ele, eu falei, calma, eu vou ficar bem. Me olhando assim, aí eu meio... Ele te acalmando, né? Ele me acalmando. Calma, doutora, exatamente. Pode ficar tranquila. E aí ele foi nessa relação, assim, ele me acalmava muito, assim, ele foi literalmente professor. Eu sentava e ele analfabeto, e ele pegava o caderno, a gente tinha um caderno para os pacientes e acompanhantes escreverem, né? E aí nesse caderno ele pedia pra gente escrever mensagens pra mãe dele, né? E aí teve um grande desafio, a gente tentou trazer a mãe dele, e houve algumas barreiras pra gente não conseguir, de acordo com a vida dele, né? A história de vida dele. Foi assim, um momento, ele ficou com a gente, foram 6 meses, né? Nossa. Então, assim, eu fiquei no início, né, no meu estágio, e aí, por causa dele... Eu passei do estágio, mas eu ainda ficava muito visitando. Então, assim, foi muito impactante. Eu lembro que às vezes tem algum grande desafio, eu tendo a lembrar do Chiquinho, assim, sabe? Foi uma pessoa que realmente ele me ensinou muito, assim, muito sobre fé, sobre espiritualidade, sabe? Sobre poesia, né? E um morador de rua, né? Então, assim, naquele aprendizado mesmo daquela história de vida, de uma pessoa muito sofrida, sabe? Então, assim, foi muito, muito importante. Nossa, Francisquinho. Que legal. E você ainda falou uma outra coisa, né? Que tava passando batido. Você teve doutora Ana Cláudia Arantes, referência do cuidado paliativo aqui no Brasil. A gente deve muito a todo o trabalho que ela faz em relação aos livros, palestras, né? Compartilhando um pouco do que é o cuidado paliativo para o público em geral. E isso é fundamental. Quantas vezes a gente vai num leito visitar uma família e aí a gente fala, se apresenta, né, como equipe de suporte, cuidados paliativos, e aí ele já traz, né? Eu li o livro da doutora Ana Cláudia. E você teve a oportunidade de tê-la como preceptora lá no hospice do HC, que ainda existia naquela época, né? Sim. Que legal! Foi uma grande honra, realmente. Eu digo que eu pude realmente aprender com grandes referências. Ela, o próprio Luiz Saporetti, como referência pra gente, né, no cuidado paliativo, né, de espiritualidade. Sim, claro. O próprio Toshio. Então, assim, foram grandes nomes, assim, que pra gente foram muito importantes. Que bacana. E é isso, assim, imagino, depois você vai compartilhando outras dificuldades que você teve ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória, mas o nosso tempo tá ficando curto. Me fala assim, o que ao longo desses mais de 10 anos aí de trajetória dentro do cuidado paliativo, até descobrir, o que não te fez desistir? Em frente a todos esses desafios, em frente a todas essas objeções que a gente sabe que é do dia a dia do paliativista, né? Eu sei que todo mundo que tá nos ouvindo, como pessoa, a gente já tem diversos desafios, né? A gente tá no momento de Olimpíada e a gente vê né, os exemplos dos atletas falando e compartilhando o quanto que é difícil um ciclo olímpico, e aí eles colocam, né? O que não me fez me desistir a minha família, ou vivências. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho também ao longo dessa caminhada, o que te manteve essa sua chama do cuidado paliativo viva. Que legal, né? E você fazendo essa comparação com as Olimpíadas, né? Que é isso, né? O buscar o seu melhor de uma situação de tanto limite, né? Acho que a gente com paliativo, né? Lida com tudo isso, né? Acho que foram algumas coisas, mas assim... Não é que é o impacto por paciente, porque é complexo, né? A gente, falando até mais sobre subjetivo, você conseguir quantificar o impacto dessa abordagem para o paciente, né?
acho que era um impacto para mim, né? Aquilo Que legal. que estava fazendo, né? Do cuidado, né? E você vendo, primeiro, toda uma ciência, né? E quando você vê que aquilo que você consegue fazer algo com tanto sentido, com uma ciência toda embasada, e que quando você faz, você sai do quarto, você sai assim... Uou, foi isso. Realmente, foi eu digo isso porque foi algo que foge de um racional, não foi uma decisão, não foi uma escolha, não. Assim, acho que foi desse sentimento de... Essa palavra, né, hoje está sendo tão usada, mas é de propósito mesmo, de te conectar, né? Acho que é desse flow que realmente você consegue ter quando você está no cuidado com aquele paciente, sabe? E realmente, e lembrando de vários pacientes, né, que a gente cuidou, né, do retorno das famílias, né? Agora, principalmente da sensação que traz, sabe? De você fazer algo de grande impacto e que você sente esse impacto, é muito gratificante, muito, muito gratificante mesmo, né? Aí me lembra daquela menina, né, fantasiada, cuidando de crianças numa UTI, e é sobre isso, né? Diante de adversidades, sem negar o difícil, os desafios das adversidades. Claro. Não é sobre fingir que notícias difíceis são difíceis, não, sempre são difíceis. E não é sobre minimizar ou romantizar o sofrimento, sabe? Agora é, de alguma forma, você deixar mais leve e sempre garantir que a pessoa vai estar acolhida, né? Isso é muito, muito... Isso pra mim é o maior sagrado, assim, sabe? Isso pra mim que é o sagrado. É essa conexão com o outro que te faz sentir realmente essa chama interna. Que legal, Su. Que legal. Nossa, obrigado por compartilhar. Isso pra mim faz todo o sentido. Eu costumo dizer desde a época da residência, falava muito para os meus colegas de residência que o cuidado paliativo, sem sombra de dúvidas, me fez um médico melhor, mas antes de um médico melhor, ele me fez um ser humano muito melhor. E o cuidado paliativo tem esse impacto dentro de quem nós somos, né, de uma forma extraordinária. Que eu acho que é sobre isso, que traz propósito, traz um senso de realmente, de sentido para aquilo que você está fazendo. Que eu acho que ao longo da sua caminhada, pelo que eu lhe conheço, foi buscando isso, né? É muito legal. E sabe que eu estou até lembrando da própria Estela, que é uma produtora que nos ajuda muito nesse projeto. É engraçado que a gente vê no olho dela, quando a gente está falando sobre cuidado paliativo. Então a gente vê que isso é sobre engajar as pessoas, sabe? É sobre conectar as pessoas. Então isso é muito bonito, quando a gente vê pessoas para além do cuidado de saúde, né? Quando você fala sobre cuidado paliativo, aquilo realmente mexe com a pessoa, cativa a pessoa. Sim. Sabe? De, nossa, como eu posso estar junto também desse projeto de como cuidar de pessoas. Isso é muito legal. Muito, muito, muito bacana. Obrigada, Estela. Ai, com certeza. Essa logo maravilhosa, tudo aqui, vocês vão ver muito mais, é da nossa querida Estelinha. E aí, a gente caminhando já para o fim, eu queria que você, como primeira residente do HC de cuidados paliativos, falasse um pouquinho o que você imagina dos cuidados paliativos no futuro. Como que você imagina aí a próxima década? O que você vê? Ai, Rony, acho que com essa política nacional de cuidado paliativo, a gente agora vai realmente ter ferramentas para poder expandir o cuidado paliativo. Porque, não é que infelizmente, eu acho que, na verdade, faz parte de um projeto de mudança de paradigmas, né? Mas o cuidado paliativo, por muito tempo, foi tido como algo que as pessoas faziam como voluntário, né? Ou elas faziam no momento que sobrava do horário delas, né? E hoje não. Hoje vai ser algo que vai ter recurso, vai ter tempo, vai ter pessoas. E isso eu vejo muita expansão para o cuidado paliativo como um todo, muito. Né? Não é por acaso que veio, inclusive, essa nossa vontade de a gente também precisa trazer para a sociedade a nossa contribuição. Com certeza. Né? E tanto como uma esperança, né? E também trazendo para as pessoas do quanto que é impactante para a gente, como paliativista, fazer o cuidado paliativo, para trazer mais pessoas, né, para essa abordagem.
Eu tô com você completamente. No último módulo da pós, a gente teve a parte sobre gestão, né? E aí ficou evidente que a política pública, dentro do que já tem de orçamento previsto ali, a gente vai mais que quintuplicar a quantidade de equipes que a gente tem hoje, né? O último censo que foi feito pela NCP de 2022 falava em torno de um pouco mais de 200 equipes, e pela política nacional, a gente vai passar de 1.300 equipes aí, só da política, na realidade, né? Somado com as equipes que já existem, certamente mais de 1.500. Isso aí com ideia de estruturação dentro do sistema público, que como você teve uma formação, eu tive também uma formação, é onde a gente sabe que tem mais pessoas necessitando disso. E aí a gente vai precisar de muitas pessoas bem formadas tecnicamente, para que o cuidado paliativo técnico e não o cuidado paliativo de bom senso alcance as pessoas que realmente precisam. E eu vejo um cenário muito promissor. Eu acho que maio desse ano marcou, e até o Bruera comentou sobre isso, né? Até isso chegou pro Bruera. É um marco pra gente aqui no Brasil e de uma mudança. Eu acho que vem uma mudança muito grande aí e eu tô muito animado. Isso foi muito legal você ter comentado. E é isso. Aqui a gente também tem esse momento de compartilhar, deixar a dica de um filme, de um livro, algo que lhe marcou na sua trajetória, pode ser algo que te chamou, abriu os olhos para o cuidado paliativo, ou algo que te agregou. Gostaria que você compartilhasse, ou um filme, ou um livro, ou os dois, ou mais de um, fique à vontade, com a nossa audiência. Legal. Eu acho que eu vou escolher um livro que tem a ver com a minha trajetória pessoal do cuidado paliativo, né? Digo isso porque algumas pessoas podem se identificar, outras não. Né? Eu lembro que foi até a Ana Cláudia que sugeriu esse livro pra mim, né? Opa, dica quente então, hein? Ana dica quente. Olha aí. Que é Cartas a um Jovem Poeta, né? Legal. Do Rio, que traz muito do... Né, é a história de um jovem poeta que escreve, né, pra já uma pessoa referência dele, e com várias... perguntas, né, de o que fazer, e como melhorar, e aí a resposta, né, para esse jovem poeta se fixe nas perguntas, né, não busque as respostas prontas, né, que essas respostas prontas talvez não deem a resposta para o que você quer, e claro, né, que na dinâmica do paliativo, né, de uma ciência baseada em evidência, com toda uma sistematização, da gente não cair para o erro de achar que sabemos tudo, quando a gente está cuidando do outro, né? Nossa. Então, sempre quando eu faço o paliativo, eu me deparo com essa lembrança mesmo, né? De que quando estamos conversando com alguém, foque realmente nas perguntas, né? Não pergunte já buscando ou querendo buscar uma resposta. O paliativista, ele nunca deve fazer o erro de convencer o outro sobre o que ele acha melhor. A decisão compartilhada é totalmente diferente, né, de um convencimento, não é sobre isso, né, e é quando você se realmente, quando você foca na dúvida que né, o que é realmente o melhor para você, o que faz sentido para você, né, e o que não significa você terceirizar aquela decisão para o paciente, né? Deixá-lo sozinho nas decisões, mas é diante do que é possível, do que é permitido e adequado tecnicamente, o que faz sentido para você. Então esse livro me traz muito isso, né? Essa lembrança. Isso daí é um dos princípios fundamentais do cuidado paliativo, hein? Que livro significativo. Obrigado, hein? Tenho certeza que a nossa audiência, quem não conhece, vai poder conhecer e vai poder apreciá-lo bastante. E aí, pra gente finalizar esse papo sensacional, queria que você deixasse uma mensagem para um colega que está iniciando o cuidado paliativo. Pensa nessa Suelen, que foi lá, conheceu o Bruera e optou por marcar o X da residência de cuidados paliativos lá no HC. E aí, uma mensagem para esse colega, a gente tá chegando perto, né, do segundo semestre, a gente já tá no segundo semestre, mas as provas, né, pro ano que vem, esse colega que tá em dúvida, às vezes entre outra especialidade, tá com receio do cuidado paliativo, que mensagem você daria para aquela Suelen de alguns anos atrás? Ai, que legal, né? Lembrando agora, né, do que o Bruera falou, esse é o momento. Né, eu acho que a gente teve, né, até das outras turmas da pós, alguns colegas com exatamente esse receio de que, mas será, né, que eu opto por cuidado paliativo, né, como uma prática minha diária,
Não há ainda uma política para isso, há ainda desafios, tanto em relação à precificação, né, a desafio de como montar, de como implementar uma equipe de cuidado paliativo, pois eu digo, algo que traz tanto sentido, tanto significado, tanto propósito, e agora, num momento que é tão estrategicamente importante, com poucos profissionais ainda, realmente, acho que se a pessoa se afeiçoa minimamente ao cuidado paliativo, eu iria sugerir isso, busque isso, sabe? Porque não é só pelo cuidado paliativo, sabe? Assim, do ser um paliativista, trabalhar na assistência, mas o cuidado paliativo, ele agrega ferramentas que vai potencialmente ajudar qualquer profissional que cuide de pessoas. Então, seja, porque eu quero ser paliativista, seja porque eu quero implementar uma equipe de cuidado paliativo, ou seja porque eu quero ser um profissional de uma outra especialidade, um cirurgião, um ginecologista. Acho que você aprender do cuidado paliativo, né, seja para esse cuidado paliativo, né, o primário, né, do especialista não paliativista, ou seja o cuidado paliativo secundário, terciário, que é do especialista, eu acho que todos os profissionais que querem cuidar de pessoas têm que ter o escopo de ser de buscar ferramentas de cuidado paliativo. E ainda mais para aquele profissional que quer fazer cuidado paliativo ou que tem algum tipo de curiosidade, acho que esse é o momento, sabe? Como eu reforcei, temos poucos profissionais e agora o momento é para realmente a gente expandir, né, o número de equipes de cuidado paliativo por todo o Brasil, seja no público, seja no complementar, na saúde complementar. Excelente, e eu acho que essa é a mensagem final. Então, este é o momento. Suelen Medeiros, a nossa querida Su, compartilhou a sua trajetória, a sua vivência e está trazendo hoje, ela é coordenadora de uma grande equipe de cuidados paliativos aqui em Brasília, é coordenadora da pós de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês e está trazendo isso. E a gente tem fatos que reforçam isso. Eu acho que essa é a mensagem excelente. E tenho muito a agradecer, primeiro, por poder estar nesse projeto incrível junto com você. Esse nosso primeiro episódio muito sensacional. Tô animado para ver os próximos, as pessoas, os convidados que vocês vão verem aqui, que vão compartilhar um pouquinho. A gente já fala quem vem não, né? Vamos deixa na curiosidade, mas vocês vão poder acessar aí nessa primeira temporada, que a gente tem muitos convidados para compartilhar muitas vivências, práticas reais de quem faz cuidado paliativo técnico e na prática. Isso é um compromisso que a gente tem com vocês e é isso. Muito, muito obrigado. Se quiser despedir da nossa audiência, Su. Também queria agradecer pela oportunidade de vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês para nos ouvir. Se você, profissional paliativista, tiver interesse de ser convidado, manda pra gente um direct nas nossas redes sociais, que a gente conversa com vocês, que a gente também quer muito ouvir a sua história, viu? Muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio para ouvir sobre o Rony. Tchau. Valeu, gente. Se vocês gostaram do nosso bate-papo aqui hoje, mande um e-mail pra gente, seja com uma dúvida, seja avaliando a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, ou seja até mesmo contando um caso que vocês vivenciaram em relação ao cuidado paliativo ou como o cuidado paliativo impactou vocês. O e-mail vai aparecer aqui na tela. Fez sentido pra você o que a gente conversou aqui? Então segue a gente no YouTube, no Instagram e avalie a gente no Spotify para que mais pessoas tenham possibilidade de ter esse conhecimento.